Olá, meu nome é Andresa Mariano, eu sou assistente social na Unesp de Assis e eu vou estar conversando um pouco, explicando um pouco sobre os auxílios de permanência e o processo seletivo que está aberto na unidade de Assis. Então, o processo seletivo ele é regido por alguns documentos norteadores, né, algumas legislações norteadoras, e aqui a gente apresenta as principais delas, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, é o Decreto Federal 7234. Temos também a Resolução Unesp 33 de 2023, temos a Portaria Unesp 105 de 2023, e por fim, o edital, que também é um tipo de legislação, o edital número 15 de 2023. Dentro do edital, nós temos definido as datas e os principais períodos, né? Então, primeiro a gente tem o período de inscrição, de 1 a 21 de dezembro, ou seja, já está aberto o período de inscrição. Então, você já pode entrar lá no site da Unesp Assis, e lá na página dos auxílios de permanência estudantil, e verificar toda a documentação necessária, como que é feito o processo de inscrição via sistema, consultar o edital, consultar as normativas, tudo isso já está disposto no site da Unesp Assis. Então, atentem-se ao período de inscrição, porque a inscrição, vocês têm que verificar lá no sistema que a sua inscrição está enviada para a comissão local, porque se estiver pendente, significa que você não finalizou a sua inscrição. Se você não preencher toda a primeira etapa de informações acadêmicas e pessoais e incluir toda a documentação, a sua inscrição não vai para frente, a sua inscrição não é confirmada. Então, você precisa fazer essas duas etapas: preencher os dados acadêmicos e os dados pessoais e também incluir a documentação solicitada. Feito essas duas etapas, é só clicar em confirmar que a inscrição vai para a comissão local avaliar. Depois da inscrição, a gente vai para o período de entrevista, que vai acontecer em janeiro, de 23 a 26 de janeiro. Via de regra, a entrevista é feita de modo presencial, mas a gente tem consciência de que muitos estudantes só têm esse período para ir visitar as famílias. Então, neste momento, quando forem convocados, aqueles que forem convocados, porque os veteranos não são todos convocados, alguns veteranos são convocados. Então, aqueles que forem convocados podem entrar em contato informando que não estão no município e solicitar um atendimento virtual, que a gente vai estar providenciando isso. No dia 31/1, vai ter a divulgação da primeira lista. Aos não contemplados ou desclassificados, existe a possibilidade de solicitar o recurso no dia 1 e 2 de fevereiro. No período de recurso, ou quando vocês forem requerer, né, para aqueles que forem requerer, vocês precisam se atentar que o recurso ele tem que vir acompanhado de uma justificativa, de um argumento. Por que que você entende que a sua desclassificação ou você não estar contemplado com o auxílio, por que que você entende que isso está incorreto, né? Que você deveria estar classificado, que você deveria estar contemplado. Então, esse argumento tem que vir junto quando você for requerer o recurso. Lembrem-se de incluir estes argumentos. Caso não haja argumentos para fazer essa reavaliação, não é possível dar prosseguimento em um recurso. E depois do recurso, do dia 1 e do dia 2 de fevereiro, no dia 9 vai acontecer o resultado final. Saindo o resultado final, né, a divulgação final, vocês serão convocados pela sessão técnica acadêmica para assinatura do termo de outorga. Lembrando que aqueles que não comparecerem para a assinatura do termo de outorga não vão receber o auxílio, porque o termo de outorga é a última etapa para formalizar de que você é uma pessoa contemplada com aquele auxílio. Então, é obrigatório ir assinar. Caso você não assine, você também não estará recebendo o seu auxílio. Quais são os auxílios disponíveis pela Resolução 33? Quais os auxílios que a COP oferta? Nós temos os auxílios socioeconômico 1 e 2. Auxílio socioeconômico é para aquela pessoa que está em extrema vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade,
Outras pessoas que não estejam em alta vulnerabilidade, elas podem se enquadrar em questão de vulnerabilidade, e aí elas vão estar recebendo o auxílio socioeconômico 2. Então, a diferença entre 1 e 2 é isso. O ASE, né? O ASE que a gente fala, 1 é para pessoas em alta e extrema vulnerabilidade. O ASE 2 é para pessoas que possuem alguma vulnerabilidade. A moradia estudantil, também chamada agora, né, por auxílio de apoio de deslocamento residencial, esse auxílio está aqui em Assis, devido à migração dos estudantes para que seja iniciada a reforma do prédio. Aqueles que foram contemplados com moradia estudantil e que vão permanecer com moradia estudantil ou com o auxílio de apoio de deslocamento, né, um dos dois, é obrigatório pedir a inclusão de moradia lá no processo. Quando vocês forem se inscrever, vocês precisam indicar moradia estudantil, auxílio especial, que é para pessoas com deficiência ou doenças graves. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é doenças graves. Auxílio maternagem e paternagem para pessoas, para estudantes que possuem filhos, são genitores, genitoras, de crianças até 12 anos. Então, se você possui filho, até 12 anos, você pode também requerer o auxílio maternagem ou paternagem. É obrigatório, neste caso, incluir a certidão de nascimento da criança, tá? Então, é necessário incluir lá a certidão de nascimento da criança. E também a COP disponibiliza auxílios estágio e auxílio transporte. O auxílio estágio é para estudantes que possuem estágio obrigatório, não remunerado, que sejam realizados em outro município e que não possam ser realizados aqui em Assis. Então, o estudante que tem estágio não remunerado, obrigatório e que não é possível realizar em Assis, ele pode solicitar o auxílio estágio. O auxílio transporte é para estudantes que moram em locais de difícil acesso, né? Em Assis, nós ainda não temos nenhum estudante nesta condição, mas caso você tenha dúvida, você pode vir conversar com o serviço social. Auxílio especial, né, para pessoas PCDs, pessoas com deficiência ou pessoas com doenças graves. O que são doenças graves? As doenças graves, elas são definidas por uma portaria interministerial, que é do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério da Saúde. Quais são essas? Existem 17 doenças classificadas como doenças graves. Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível ou incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, contaminação por radiação com base em conclusão na medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Quando você for se inscrever e você entender que você tem direito ao auxílio especial, é obrigatório incluir o laudo médico, né? Não é apenas autodeclaratório, mas é obrigatório incluir o laudo médico, onde consta o nome ou o CID de uma dessas doenças. Caso seja PCD, também é obrigatório entregar um laudo médico. Quais são os critérios iniciais para a concessão do auxílio? Temos, você precisa, né, obrigatoriamente, realizar a inscrição via Siscope. Caso não seja confirmado a sua inscrição, né, você não confirma a inscrição, mesmo tendo colocado toda a documentação, sua inscrição ficou parada, ela não foi adiante, então você não finalizou a inscrição. Atentem-se aos prazos. Se perderem os prazos, vocês estarão automaticamente desclassificados por não inscrição, né? Não é nem um desclassificado, é não inscrição. Você não realizou a inscrição no processo seletivo. Outra etapa que é obrigatória, né? É o envio da documentação.
Você tem duas etapas. Primeiro, você vai demonstrar o interesse preenchendo todos os seus dados e depois você vai preencher toda a documentação referente à sua condição sociofamiliar. É necessário cumprir as duas etapas e enviar a inscrição para a comissão local. Então, se tiver dúvida em alguma documentação, pode entrar em contato conosco, nós vamos estar explicando como que é a documentação, qual que é a documentação, o que pode, o que não pode, a gente vai estar tirando as dúvidas. A renda familiar é obrigatória estar em 1,5 salários mínimos, renda familiar bruta per capita, tá? Vamos falar de renda per capita um pouquinho mais para frente também. É obrigatório passar na avaliação socioeconômica e, em alguns casos, para veteranos, entrevista social, para calouros, todos os calouros. Para veteranos, alguns deles passarão. E é obrigatório ter matrícula ativa na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, porque o edital que está sendo discutido aqui é o edital de Assis. Pessoas de outras unidades vão seguir o edital de outras unidades. Aqui estamos falando de Assis. Alguns conceitos necessários para serem entendidos e compreendidos do processo seletivo e da avaliação socioeconômica. O decreto da PNAS, ele traz que são beneficiários de programas de assistência estudantil pessoas, estudantes em vulnerabilidade socioeconômica que recebam até um salário mínimo e meio. Isso é o que está lá até hoje. Então, nós também seguimos o que está lá. Agora, o que é vulnerabilidade social e socioeconômica? Vulnerabilidade social é quando, por motivos, uma pessoa ou a sua família não consegue acessar serviços básicos, que de saúde, previdência, assistência, transporte, sistema de justiça, trabalho, renda, educação. E aí, quando por motivos alheios à sua vontade, ela não consegue acessar esses serviços, né, esses direitos sociais, nós entendemos que ela está em vulnerabilidade social. Uma vulnerabilidade socioeconômica significa que ela não consegue acessar os seus direitos sociais por motivo de renda ou de algum contexto econômico. Então, uma coisa está ligada à outra. Vulnerabilidade social é quando, por motivos que fogem à sua vontade, você não consegue acessar os serviços mínimos, direitos sociais mínimos, e quando isso está diretamente ligado a uma fragilização econômica, significa que isso é uma vulnerabilidade socioeconômica, incluindo a pessoa, o indivíduo, candidato, e a sua família de origem, né? Então, tem esse detalhe aí também. O que é a família de origem, ou o núcleo familiar, que também é chamado? Quando vocês ingressam na faculdade, vocês estavam em um núcleo familiar, e para o processo seletivo é considerado núcleo familiar antes de ingressar na faculdade. Pode ocorrer algumas exceções, como, por exemplo, a pessoa casou durante o processo da faculdade, durante o curso, ela casou. Neste caso, ela tem um outro núcleo familiar. Neste caso, vocês precisam apresentar para nós quem é a constituição da sua nova família. Então, o que é núcleo familiar? Núcleo familiar é a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos e ou de afinidade. O casamento não possui laços sanguíneos, mas de afinidade. Agora, quando você mora lá na casa do seu genitor, da sua genitora ou de ambos, você possui vínculos sanguíneos, né? Então, esse é o conceito de núcleo familiar. A união de pessoas, seja por vínculo sanguíneo ou de afinidade, que convivem no mesmo ambiente, tendo uma relação de afeto. Pode acontecer de, em uma família, existir uma pessoa que mora na casa, que convive na casa, que articula com os participantes daquela casa, que é família, mas que não contribui financeiramente, por motivos diversos, tá? Não tem um único motivo, pode acontecer inúmeros motivos para isso. Então, o núcleo familiar é composto por pessoas com vínculos sanguíneos ou afinidades que possuem uma convivência familiar, né? Uma convivência dentro daquele ambiente familiar, que podem ou não contribuírem financeiramente para a família e também podem ou não habitar na mesma residência.
como, por exemplo, os estudantes. Vocês, alguns já estão no terceiro, quarto ano da faculdade e já saíram da casa dos pais, né? Assim, estão longe da casa dos pais ou estão longe da casa dos familiares há esses 4, 5 anos. Mas isso não necessariamente quer dizer que vocês deixaram de ser parte daquela família. Isso quer dizer que, por uma questão de educação, né, de sistema educacional, de acesso à política de educação, vocês precisaram sair da casa dos seus pais, mas isso não significa que acabou o vínculo familiar que existia. Outro exemplo também é trabalho. Pessoas que trabalham viajando, como vendedores, caminhoneiros, agentes de viagem. Essas pessoas passam dias, semanas, até meses longe da família. Isso não quer dizer que eles deixaram de ser família, né? Isso quer dizer que, por motivo de acesso ao emprego, por motivo de acesso a um trabalho, eles se deslocam daquela residência por um período e depois retornam para aquela residência. Renda per capita, né? E aqui a resolução, o decreto da PNADS, a resolução Unesp e a portaria Unesp colocam a mesma coisa. A renda per capita é bruta, não é renda líquida. Então, quando vocês vão olhar o holerite, o contra-cheque, vai estar lá renda bruta ou rendimentos totais e renda líquida ou pagamento líquido, um dos dois, né? Isso quer dizer que a renda bruta são todas as vantagens trabalhistas que a pessoa tem. A renda líquida é descontado aquilo que compete, o valor financeiro que vai cair na conta, não necessariamente que a pessoa recebeu. Porque às vezes ela recebe, por exemplo, a alimentação. Ela não recebeu na conta dela o valor da alimentação, mas ela recebeu um cartão alimentação. Isso também é renda, né? Isso também ajuda na contribuição familiar. Ou transporte. Às vezes é descontado 5% do salário, 6% do salário e dado um cartão de transporte, um vale transporte. Tirou um pouco do salário, mas entregou o vale transporte que já está embutido aquele valor. Então, esses valores são agregados como renda bruta. Por quê? A pessoa não deixou de receber, ela só não recebeu o financeiro lá na conta dela, mas ela recebeu em outra modalidade. Então, é um recurso financeiro que foi disponibilizado àquela pessoa. Por isso que a gente calcula renda per capita bruta e não renda per capita líquida. Então, a renda per capita bruta, ela mede a renda de cada indivíduo dentro de uma determinada população, calculando uma média geral dos rendimentos brutos. Então, existe um valor geral, a soma de todos os rendimentos, dividido pela quantidade de pessoas, dá a renda per capita, renda por cabeça ou por pessoa. Ela é calculada nos rendimentos brutos constantes. O que isso quer dizer? Férias não é constante, férias é pontual, naquele mês, então não entra na soma. 13º não é constante, é pontual, só acontece naquele período, ou 2 vezes no período. Então, isso não é rendimento constante. Horas extras, é o mês inteiro? É constante, então entra. O trabalhador ou a trabalhadora, ele recebe uma gratificação de função, né? Ele tem uma função de confiança e recebe a gratificação. Ele pode perder a qualquer tempo, mas ainda assim é constante. E aí, naquele mês, considerando a constância, será contabilizado isso também. Caso ele venha perder, basta vocês atualizarem no serviço social a situação econômica de vocês. Para o processo seletivo, a renda per capita bruta deve estar entre 0 a 1 salário mínimo nacional vigente e meio, ou seja, no máximo 1.980, porque o salário nacional hoje, né, o salário vigente hoje é 1.320. Aqui do lado tem uma continha, mais exemplificando mesmo, né, qual tipo de família estaria dentro dos critérios e qual tipo de família não estaria dentro dos critérios. Então, tem a soma ali, a primeira família composta por 3 pessoas, com 3 vínculos de renda diferentes, né? Totaliza 5.630,
Como são 3 pessoas e a renda é per capita, divide-se por 3. O valor que deu o resultado, divide-se pelo salário mínimo para descobrir o percentual daquela família. Essa família, no caso, deu um percentual de 1,42. Ela está dentro dos critérios. A família de baixo também, né? 3 pessoas com vínculos empregatícios ou tipos de rendimentos diferentes. Ela deu um total de 8.050, dividido por 3, né? Renda per capita. Deu um valor de 2.683,33 por pessoa na casa, e dividido pelo salário mínimo, deu um percentual de 2,03. Então, essa família, né, neste exemplo, não se enquadra nos critérios da permanência, porque a renda per capita é de 2,03 salários mínimos. O conceito de independência civil e de independência econômica, ou também chamado de estudante independente. São coisas diferentes, independência civil e independência econômica. Uma pessoa independente civil não necessariamente é independente economicamente falando. E uma pessoa independente com independência econômica não necessariamente tem independência civil. Pode acontecer nos dois lados. Então, qual é o conceito de independência civil? Independência civil é aquela do Código Civil que vai falar que pessoas maiores de 18 anos ou emancipadas em plena capacidade de raciocínio e não interditadas judicialmente possuem independência civil, né? Estão aptas para requerer todos os seus direitos no âmbito civil. Independência econômica, diferentemente de idade, né? Porque não tem uma idade para a pessoa ter a independência econômica, ela é avaliada a partir de uma análise crítica social. E, em resumo, é a pessoa que comprovar rendimentos próprios que garantam sua subsistência autônoma e individual. Ou seja, a pessoa ela tem que comprovar que ela possui uma renda mínima para sua subsistência, para comer, para beber, para dormir, para ter onde morar, para ter o que vestir, para ter como se locomover e para ter acesso a medicamentos, né? Você comprovou esse mínimo, que é o mínimo para a pessoa poder sobreviver em uma sociedade? Ok, você pode estar classificado como independente econômico ou um estudante independente. Não, eu não consigo me manter se eu não tiver o auxílio da permanência, né? Se eu não tiver o auxílio da permanência, eu não vou conseguir ficar na cidade. Eu ou vou ter que voltar para minha família, ou vou ter que pedir acolhimento em algum local. Eu vou precisar fazer alguma coisa porque eu não tenho renda para sobreviver sozinho. Então, neste caso, você não consegue se enquadrar como independência econômica. Andrés, eu tenho um salário, é um pouco baixo, mas é registrado, eu tenho direitos trabalhistas, eu tenho uma estabilidade trabalhista, o salário não me sustenta totalmente, mas eu consigo me manter minimamente e complementar isso com algumas bolsas, com alguns projetos. Eu sou independente? Sim, porque você é um trabalhador que tem garantias legais, né, através do seu trabalho, que te mantém minimamente. E para ter um conforto maior ou uma possibilidade maior de desenvolvimento, você completa isso com bolsas e auxílios. Isso é plenamente possível estar enquadrado como independência econômica. Então, em resumo, independência econômica ou estudante independente é aquele que não recebe nenhuma espécie de auxílio do grupo familiar e consegue manter subsistência sem depender dos auxílios e bolsas vinculadas à faculdade. Então, você recebe você recebe renda suficiente para sobreviver? Ok, você pode ser enquadrado. Não, você não recebe renda suficiente para sobreviver e necessariamente você precisa do apoio ou da faculdade ou da família. Então, você não está classificado como independência econômica. Você tem independência civil, mas não tem independência econômica. Agora vamos às documentações. O mês de referência é novembro de 2023. Novembro de 2023. Então, os comprovantes de rendimento, os comprovantes de pagamento, as declarações que tenha mês base precisam estar referenciadas ao mês de
novembro de 2023. Dados de identificação escolar do estudante. Preencher o formulário socioeconômico não é o formulário antigo, é o formulário atualizado, ele está dentro do Siscop, vocês vão acessar ele na segunda etapa, na etapa de entrega de documentos. Carteira de identidade ou carteira CNH, o histórico escolar do ensino médio do candidato e para quem cursou escola particular, é obrigatório entregar o comprovante de bolsa de estudo. O diploma do curso superior é só para quem já tem uma graduação, independente de licenciatura, bacharelado, tecnólogo, independente. Tem segunda graduação, é obrigatório o diploma. Certidão de casamento para quem for casado. Ah, eu não sou casado, eu tenho união estável, contrato de união estável. Ah, eu não sou casado, não tenho contrato de união estável, eu sou solteiro, contrato, certidão de nascimento, tá? Então, avalia a condição, sua condição, se é casado, solteiro, se é casado, solteiro, ou se tem união estável, tá? E um dos três você precisa de entregar a documentação. E para as pessoas que possuem deficiência ou alguma doença grave, é obrigatório também o laudo ou o documento comprobatório da deficiência. Endereços e propriedades. Aqui você vai entregar um dos três, ou mais de um, se você tiver duas residências. Então, recibo do aluguel, para quem mora de aluguel, o extrato ou o boleto do financiamento não precisa ser o contrato, tá? Então, ou o extrato ou o boleto, se a casa for financiada, e se a casa for cedida de algum familiar ou de outra pessoa, declaração do imóvel cedido. Se tiver alguma situação diferente disso, que não está explícito aqui, entre em contato conosco, explica a situação e a gente vai verificar qual dos documentos se enquadra na sua situação. Núcleo familiar. Quais os documentos do seu núcleo familiar? Lembra aquele conceito de núcleo familiar? Todas as pessoas daquele conceito, daquela situação que você identificar, precisam entregar documentação. Quais são as documentações obrigatórias? RG ou CNH, formação de escolaridade, pode ser o certificado, pode ser o diploma, pode ser o histórico ou pode ser uma autodeclaração. Qualquer um serve. E agora, os opcionais. Tem termo de tutela, termo de guarda ou de responsabilidade? Entrega. Existe alguém na família que é falecido, né? Teve alguém que faleceu na sua família? Obrigatório certidão de óbito ou comprovante do cancelamento de CPF. Cancelamento do CPF, você vai entrar no site da Receita Federal, na parte onde se consulta CPF, vai digitar os dados da pessoa, vai tirar um print da tela onde está o nome do CPF, data de nascimento, nome da pessoa e situação do CPF. Baixa por falecimento, baixa por óbito. Um dos dois vai estar escrito. E aí, caso seus pais estejam separados, é obrigatório apresentar a averbação do divórcio constando a partilha de bens ou os comprovantes da pensão alimentícia. Os meus pais estão separados separados de corpos, não moram mais no mesmo local, mas ainda estão com a certidão de casamento ativa. Vocês vão precisar entregar a documentação dos dois. E aí, se houver alguma situação muito especial, muito excepcional, vocês entram em contato conosco para a gente entender melhor. A regra é pais separados, averbação, entrega a documentação dos pais que contribuem com a sua vida. Não estão separados oficialmente, juridicamente, mas estão em situação de separação de corpos, entre em contato conosco para a gente entender melhor a situação. Comprovantes de renda. Obrigatório a carteira de trabalho do estudante e de todos da casa maior de 18 anos. Pode ser digital, pode ser a física. Todos os documentos apresentados aqui a gente aceita, tanto digital quanto físico. E os comprovantes de rendimentos. Então, aposentados ou pensionistas, entrega o documento do INSS informando sobre a aposentadoria ou sobre a pensão. Assalariados, olerite, contra-cheque, declaração, vai entregar esses. Comerciante, declaração com carimbo do CNPJ da firma comercial, onde consta o tipo de atividade e os rendimentos mensais da empresa. O Prolabore, caso tenha,
do dono ou do sócio e a declaração de imposto, tanto física quanto jurídica, do último exercício. Como o processo seletivo é em dezembro, o último exercício dos veteranos é em 2023. Então, vocês precisam entregar a declaração de imposto de renda de 2023 ou informar a isenção dela. Agricultor, parceiro ou arrendatário rural entrega a declaração com assinatura do responsável, onde consta rendimentos mensais, descrição de bens e a utilização da terra e produção. Existe um anexo lá no site da Permanência Estudantil de Assis, que vai estar lá, declaração de produtor rural, e aí vocês vão preencher ela. Outros tipos de comprovante de rendimento que também podem se enquadrar na situação de vocês autônomos e profissional liberal, vocês vão entregar o anexo 5, o anexo 4. Eu vou mostrar isso tudo lá no site, tá? Eu vou abrir o site para mostrar para vocês. O trabalhador informal, o que faz bico ou os freela, vai entregar também uma declaração, o olerite, contra-cheque, declaração do empregador, caso tenha, ou uma declaração constando o CNPJ da empresa, o valor do salário, o valor que recebe, é a assinatura do patrão. É obrigatório entregar o imposto de renda, mesma questão, ano de exercício fiscal, como são veteranos, 2023. Se fossem calouros, entregaria a vigente na época, mas estamos falando de veteranos, então 2023. Caso tenha alguma situação de trabalho diferente, converse com a gente também. A gente vai entender a situação e vai orientar qual o documento que se enquadra na situação de vocês. Vocês podem ter outras fontes de renda, às vezes é uma ajuda de custo, às vezes é um rendimento esporádico. Então, essas outras fontes de renda, vocês vão preencher o anexo 6, que também está lá no site. Aos desempregados, o anexo 1, que é a declaração de desemprego, e aos que recebem pensão alimentícia, é obrigatório apresentar um comprovante da pensão. Pode ser o comprovante formal, ou o xerox do depósito, ou a declaração do responsável constando o valor recebido, ou aquele termo judicial informando o valor da pensão. Então, qualquer um desses documentos cumpre a função de justificar e comprovar o valor da pensão alimentícia. Lembrando que aqui é de acordo com a condição de vocês. Se vocês não recebem pensão alimentícia, não é obrigatório mandar. Se você não faz os freelancers, não é obrigatório mandar. Então, tem que avaliar o que se enquadra na condição econômica de renda, né? Especificamente falando de renda aqui. Agora, nós vamos para o Siscop. O Siscop é o Sistema da Coordenadoria de Permanência Estudantil, que faz o gerenciamento da concessão de auxílios. Até o ano passado, 2022, para a concessão de 2023, vocês realizaram via Drive, Google Drive, formulários. Hoje, a gente vai estar passando a realizar via sistema, porque é mais prático, é menos burocrático, dá menos trabalho para vocês, é mais tranquilo o anexo de documentos, então tem muitas vantagens a utilização do sistema hoje. Quando vocês digitarem esse endereço de site aí, o https://ape.unesp.br/siscop/login.php. Esse é o endereço do site onde está as orientações sobre o Siscop. Ou, se preferirem, apontem o celular aí para o QR Code e vai abrir o site normalmente. A hora que vocês abrirem o site do Siscop, vocês vão ter acesso ao manual de inscrição, vocês vão ter acesso a tutoriais, vocês vão ter acesso a orientações sobre o processo seletivo. Então, tem vários dados lá que podem contribuir nesse processo de inscrição que vocês vão passar. Então, para acessar o Siscop, é obrigatório realizar um cadastro no Siscop. Só quem tem o cadastro acessa o Siscop. Como realizar este cadastro? Aqui, aonde está ali o lápis, o telefone, o login, vocês vão clicar e a hora que clicar vai aparecer a primeira tela aqui que eu coloquei. Esse celularzinho com a primeira tela é a representação da primeira tela que vai aparecer quando vocês clicarem. Então, vai ter e-mail e senha. Por enquanto, vocês não têm e-mail e vocês não têm senha.
Então, vocês vão ali onde está escrito para alunos, criar senha. Clicou em criar senha, vai aparecer essa segunda telinha, esse segundo celularzinho aí, é a segunda tela. Clicou aí, você vai preencher seu nome completo, o seu e-mail, a gente aconselha ser e-mail Unesp, a senha e confirmar a senha. Essa senha vocês vão escolher qual vocês querem. Pode ser a mesma do e-mail? Pode. Pode ser a mesma do sistema Sisgrade? Pode. Pode ser outra? Pode. É a senha de vocês. Indicar a unidade Unesp, no caso, estamos falando da Unesp de Assis, então Assis, Faculdade de Ciências e Letras. Vão confirmar. Clicou em confirmar, vocês vão entrar no e-mail que vocês acabaram de cadastrar. Então, por exemplo, coloquei o meu e-mail. O meu é andresa.mariano@unesp. Eu vou entrar lá no meu e-mail, andresa.mariano@unesp. Vou receber a mensagem que está no terceiro modelinho aí de celular. Então, essa mensagem, Siscope, ativação de contas. Olá, pessoa. Este é um e-mail de confirmação da sua conta no Siscope. Clique no botão abaixo para ativar. Você só vai poder entrar no sistema depois que você se inscreveu, cadastrou, e você também ativou a sua conta no Siscope. Fez os dois, aí sim você vai voltar nessa primeira telinha. A primeira tela é quando a gente clica aqui. Clica no lapisinho, é a primeira tela. Então, a primeira tela, eu não tinha conta, criei conta. Agora, eu voltei nesta tela, eu já tenho conta ativa. Então, se eu já tenho conta ativa, agora eu coloco e-mail, login, né, a senha, e clico em login para entrar. Se você estiver acessando de um computador ou de um celular pessoal, a gente até aconselha que vocês mantenham conectado para facilitar, não ter que ficar colocando senha e e-mail toda hora que vai entrar. Feito isso, vocês vão entrar na página do estudante, onde vai estar falando sobre a concessão dos auxílios. E nessa página vocês vão localizar lá, inscrição, lista de auxílios. Vão clicar para poder se inscrever. Clicou lá, vai aparecer a página para que vocês possam se inscrever no processo seletivo, que vai ser exatamente assim, ó, inscrição em processo seletivo, ficha cadastral. Quero colocar item por item. Ok, você pode digitar um por um. Eu quero puxar do Sisgrade para ficar mais fácil e não ter perigo de errar. Registro acadêmico, coloque seu RA sem ponto e sem traço, busca no Sisgrade, né? Esse botãozinho azul aí, buscar dados no Sisgrade. Vocês vão confirmar que vocês querem puxar os dados de vocês que estão cadastrados lá no Sisgrade. Busquei os dados no Sisgrade. Vai aparecer a confirmação. Daí, a gente vai olhar a unidade Unesp. Unidade Assis. Qual é o processo seletivo que eu estou me inscrevendo? Ok. Auxílios pretendidos. Aqui no meu teste, eu só tenho o ASI 1, o Auxílio Socioeconômico 1. Lá, vocês vão ter todos os auxílios apresentados. Então, eu quero o Auxílio Socioeconômico 1, e essa é a minha primeira opção. Fui contemplado no ano anterior? Sim, eu fui contemplado. Com qual auxílio? Eu fui contemplado com socioeconômico 1. Eu fui com socioeconômico 1 e moradia, e subsídio. Distância em quilômetros do município onde residia até a família. Eu sei a distância? Eu coloco aqui. Eu não sei a distância, então eu vou pesquisar essa distância. Eu vou buscar qual que é essa distância neste link. Acessa lá, aqui um exemplo, de Bauru até Assis, porque é a cidade da faculdade. Vocês precisam se atentar nessa questão aqui, ó. De Bauru a Assis, em linha reta, é 145 mil. Só que não dá para ir de um lugar ao outro em linha reta. Então, a gente vai por estrada, né? Cortando, entrando em várias vias. Então, vocês precisam colocar a quilometragem por estrada, tá? Que aí, no caso, nesse exemplo, vai ser 184. Na realidade de vocês, dependendo da cidade, pode ser mais, pode ser menos. Então, vamos colocar aqui o exemplo, 184. Motivo de ausência dos pais. Vai colocar a situação dos pais de vocês aqui.
falecimento, separação, outro motivo, ou não se aplica. Agora é a questão de forma de ingresso. Sistema universal, quando você não participou de nenhuma reserva de vaga. Sistema de reserva de vagas, SRV-EBP, Sistema de Reserva de Vagas Educação Básica Pública. E temos também o Sistema de Reserva, SRV-EBP-PPI, que é Sistema de Reserva de Vagas Educação Básica Pública, Pretos, Pardos e Indígenas. Obteve isenção? Vou colocar aqui que sim, eu obtive. Situação escolar anterior. Cursou ensino médio? Sim, eu cursei público. Ah, não, eu cursei particular com bolsa de estudo. Então, você vai preencher particular e vai especificar a sua bolsa de estudo. Fez cursinho pré-vestibular? No meu exemplo, eu vou colocar aqui não. Obteve alguma bolsa de redução? Não obtive bolsa de redução. Fez cursinho de idioma? Vou colocar aqui não. E também não recebi bolsa de estudo. Possui bolsa de estudo? Se são veteranos, pelo menos alguns de vocês, já vai ter alguma bolsa, ou Unesp ou instituição externa. Estágio da prefeitura, é bolsa ou é trabalho? Estágio sempre é bolsa de estudo, tá? Estágios não são vínculos empregatícios. Caso respondeu sim, indique qual. Instituição externa, por exemplo. Prefeitura. Não é instituição externa, é Unesp. Então, você vai colocar lá, copy, conecta. Uma bolsa de estudo, tá? Um exemplo. Preenchi essa parte, confirma. Ficha cadastral, sucesso. Ficha cadastral incluída. A primeira etapa foi feita. Agora vamos para a segunda etapa, que é a entrega de documentação. Nessa mesma tela, vocês vão abaixar todas as informações e vão chegar nessa parte aqui, que é do formulário de avaliação socioeconômica. Aqui, vocês vão primeiro baixar o formulário. Então, aqui, faça o envio do formulário preenchido, download do formulário. Fez o download, agora vocês vão abrir o formulário. O formulário, ele baixa em formato Word. Vocês podem editar ali via doc mesmo. Aqui eu vou apresentar em PDF, mas para que possa ser apresentado na apresentação, tá? Então, é só a nível de apresentação. Pode ficar tranquilo que ele vai baixar em Word, vocês vão conseguir editar todos os campos. Não vai precisar fazer nenhuma conversão. Formulário sobre a situação socioeconômica 2024. Esse formulário deverá ser preenchido, assinado e enviado o upload no Siscop para subsidiar a análise socioeconômica. Aqui tem acesso ao manual de inscrição do estudante. Lembra que eu falei, olha, tem um manual, dá para acessar. Tudo isso que eu estou falando está aqui também, né? Então, tem esse PDF aqui que vocês podem acessar para tirar as dúvidas. Já tirei minhas dúvidas, já sei como preencher, vou dar continuidade. Aqui, o que vai ter nesse documento? Não é nada que vocês já não conheçam. Os veteranos que já participaram do processo seletivo já preencheram o formulário com as mesmas informações. A diferença é que antes tinha mais itens, agora tem menos, ele ficou bem mais resumido. Se houver alguma situação diferente, um documento que está diferente do comum, uma condição familiar diferente, vocês podem colocar aqui neste espaço também. Assinar, datar, coloco local, assinatura da mãe, pai ou responsável. Por que é obrigatório ter a assinatura de outras pessoas? Porque vocês estão entregando documentos de outras pessoas. E esses documentos estão sendo avaliados também, né? Então, é obrigatório que a pessoa que está fornecendo esse documento tenha ciência da finalidade disso, né? Então, a assinatura da mãe, pai ou responsável e do estudante. A assinatura pode ser manual, escrita, ou a assinatura pode ser digital, aquela do sistema do governo, a assinatura .gov.
Preencheu o formulário. Preenchi isso, está assinado? Ok. Para onde que eu vou? Volta no sistema. Agora você vai anexar as documentações. Escolher o ficheiro. Você vai colocar aqui, escolher um dos ficheiros. Você pode colocar tanto em PDF quanto em Word. Aqui. Coloquei, anexei, enviei um documento. Eu vou fazer isso em todos que estão referentes à minha família. Declaração completa do imposto de renda do candidato e dos demais integrantes da família. Não sei como acessar essa declaração. Onde que eu vou? Clica no link azulzinho aqui, ó. Entra lá, consulta. Data de nascimento. O exercício vai ser o último. Então, 2023. Consultar. No meu caso, eu tenho imposto de renda, né? E eu declaro imposto de renda. Então, eu vou precisar entregar o imposto completo. Como que eu faço isso? Vocês vão entrar no Google, digitar imposto de renda. Vão entrar no site do governo. Vão acessar a conta Gov. Acessei o imposto de renda, ó, tá meu nome aqui, olá, Andressa, no caso é o meu. Vou vir aqui, ó, obter cópia da declaração, iniciar, entrar com Gov. Declaração de imposto de renda pessoa física. Consultar, imprimir o PDF. Voltar aqui no Siscópia, na parte do imposto de renda, escolher ficheiro, vão incluir o imposto de renda de vocês e vão enviar. Se for isento, vocês não preenchem esse do imposto de renda, vocês vão entregar aqui a declaração da Receita ou do CPF dos isentos, tá? Tem alguma observação? Vamos colocar aqui. Não tem nenhuma observação, só encaminhar. Agora, o localzinho mais importante, preencheu tudo, linkou tudo, anexou tudo. Confirmar a inscrição. Sucesso, sua inscrição está atualizada. Isso quer dizer que você preencheu todas as etapas para concorrer, para se inscrever no processo seletivo. Agora, a comissão de seleção vai avaliar os documentos e, se for o caso, vai entrar em contato com vocês. Página do site. Vão baixar até chegar aqui, ó. Auxílio de permanência. Aqui tem todas as informações do processo seletivo e também da documentação, né? Então, tem o checklist, tem o edital, tem a inscrição, tem as informações gerais e aqui embaixo a gente tem todas as declarações. Declaração de desemprego, imóvel cedido, dependência, trabalhador rural, autônomo, profissional liberal, informal, né, os bico, freelance e outras fontes de rendimento. Então, caso vocês tenham alguma dúvida referente ao processo seletivo, que não pôde ser sanada aqui nesse vídeo, ou que não conseguiu atingir a particularidade da sua vida, entre em contato conosco, lá no setor de serviço social, e eu vou estar orientando vocês, considerando alguma particularidade que vocês têm, tá bom? Fiquem bem, boas inscrições, se for necessário, nos procure, e até breve. Tchau, tchau.